Você já parou para imaginar como seria presenciar um dos momentos mais extraordinários e misteriosos de toda a Bíblia? Um evento que desafia a lógica, provoca perguntas profundas e revela algo sobrenatural que transforma nossa visão de quem Jesus realmente é. Imagine esta cena. Jesus, aquele mestre humilde e sereno que caminhava entre os homens, de repente brilha como o sol. Seu rosto resplandece com uma luz tão intensa que é impossível olhar diretamente, e suas roupas ficam mais brancas do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Ao lado dele aparecem Moisés e Elias, duas figuras históricas que já haviam partido deste mundo há séculos. Agora, a grande questão: o que essas duas figuras têm a ver com Jesus? Por que elas apareceram naquele momento tão único? E o que isso significa para você hoje? Esse evento, conhecido como a Transfiguração, é muito mais do que um relato distante do passado. Ele carrega uma mensagem viva, uma revelação que une o Antigo Testamento ao Novo e mostra que o plano de Deus sempre esteve conectado. Mas o mais impactante é que isso não é apenas sobre Jesus, Moisés ou Elias, é sobre você. Durante este vídeo, vamos explorar como esse momento pode transformar sua forma de enxergar a fé, a vida e até o seu relacionamento com Deus. E ao final, faremos uma oração poderosa para que essa mensagem toque profundamente o seu coração e ilumine os caminhos pelos quais você está passando. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode ser o início de algo grandioso em sua vida. A transfiguração de Jesus no alto de um monte, na presença de Pedro, Tiago e João, revela um dos momentos mais místicos e profundamente significativos dos evangelhos. Este evento não apenas aponta para a glória divina de Cristo, mas também comunica verdades espirituais que se desdobram ao longo das Escrituras. Como Mateus descreve em seu evangelho, sua face brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17:2. Esse brilho não foi uma mera manifestação física, mas uma revelação da santidade e da presença de Deus. Essa luz recorda o rosto resplandecente de Moisés ao descer do Monte Sinai após receber a lei, Êxodo 34, 29 e 30. Mas aqui, em Jesus, não era um reflexo da glória divina, mas a própria fonte dela. Esse detalhe sublinha que Jesus não é apenas um mediador entre Deus e os homens, mas o próprio Deus encarnado, cujas promessas de redenção se cumprem. A escolha de um monte como cenário da transfiguração não é aleatória. Na narrativa bíblica, os montes frequentemente simbolizam um lugar de encontro com o divino, um espaço de revelação. Assim como Moisés encontrou Deus no Monte Sinai e Elias ouviu a voz de Deus no Monte Horebe, 1 Reis 19, 11 e 13, Jesus escolhe um monte para revelar sua glória. Esse contexto também liga a transfiguração às antigas alianças de Deus com o povo de Israel. Moisés, ao receber a lei, e Elias, ao restaurar o compromisso do povo com Deus, prepararam o caminho para a nova aliança que seria estabelecida em Cristo. No monte, a transfiguração de Jesus não apenas confirma sua identidade, mas simboliza a culminação de todas essas alianças, apontando para a plenitude de sua missão como o cumprimento da lei e dos profetas. Para os discípulos, testemunhar a glória divina de Cristo foi uma experiência tanto transformadora quanto perturbadora. O esplendor do momento trouxe consigo uma compreensão inicial, embora ainda limitada, da verdadeira natureza de Jesus. Pedro, tomado pelo impacto da visão, sugere construir 3 tendas, como registra Lucas. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Lucas 9:33. Essa resposta revela sua tentativa de eternizar aquele momento, mas também sua incapacidade de compreender plenamente que a glória de Cristo transcende qualquer espaço físico ou temporal.
A transfiguração não era para ser retida no monte, mas antecipava a glória futura da ressurreição e do reino de Deus. O brilho de Jesus na transfiguração é também uma antecipação da vitória final sobre a morte e o pecado. Em Apocalipse, João descreve Cristo como aquele cujo rosto era como o sol brilhando em todo o seu fulgor. Apocalipse 1:16. Essa visão conecta a transfiguração com a consumação da história da redenção, quando Jesus será revelado em toda a sua majestade como o Senhor dos Senhores. Além disso, a glória manifestada nesse momento aponta para a esperança da transformação futura de todos os crentes. Como Paulo escreve, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. A transfiguração, portanto, não é apenas um evento isolado, mas uma promessa de transformação para todos os que seguem a Cristo. Outro aspecto significativo é a conexão entre a glória da transfiguração e o sofrimento iminente de Jesus. Imediatamente após este evento, ele começa a ensinar abertamente sobre sua paixão e morte. Mateus 17:9-12. Isso nos lembra que a glória de Cristo não elimina a cruz, mas passa por ela. Essa tensão entre glória e sofrimento é central na mensagem cristã. Como Isaías profetiza, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:3-4. A transfiguração é uma lembrança de que a glória de Deus é mais plenamente revelada no sacrifício de Cristo, onde amor e justiça se encontram. Por fim, a experiência no monte prepara os discípulos para os desafios que enfrentariam no futuro. Embora a glória tenha sido momentânea, ela permaneceu gravada na memória de Pedro, Tiago e João, fortalecendo sua fé. Pedro mais tarde escreve: "Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo." 2 Pedro 1:18. Este testemunho sublinha que a transfiguração é um marco na jornada de fé, um vislumbre do que está por vir. Ela nos convida a confiar na promessa de que, mesmo em meio aos desafios da vida, a glória de Deus continua a brilhar, conduzindo-nos a um encontro mais profundo com Ele. A narrativa, no entanto, não se encerra aqui. A transfiguração aponta para uma revelação ainda maior, que será plenamente compreendida na cruz e na ressurreição de Cristo. A aparição de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração carrega um significado profundo, simbolizando a unidade e a continuidade do plano divino. Moisés, como figura central do Antigo Testamento, representa a lei dada por Deus ao povo de Israel no Monte Sinai. Por meio da lei, Moisés guiou o povo em sua relação com Deus, delineando os princípios morais e espirituais que moldariam a nação de Israel. Elias, por outro lado, representa os profetas, homens chamados por Deus para exortar o povo à obediência, denunciar a idolatria e anunciar a vinda do Messias. Ao aparecerem juntos ao lado de Jesus, essas figuras históricas conectam a antiga aliança com a nova, mostrando que toda a história de Israel converge na pessoa de Cristo, aquele que cumpre a lei e realiza as profecias. Lucas menciona que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém, Lucas 9:31. A palavra partida, em grego, é êxodo, remetendo à libertação que Moisés liderou no Egito. Da mesma forma que Moisés conduziu o povo à liberdade, Jesus estava prestes a realizar a libertação definitiva da humanidade do pecado e da morte por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Elias, que foi levado ao céu em um redemoinho sem experimentar a morte, segundo Reis 2:11, também aponta para a vitória de Jesus sobre a morte, reafirmando a esperança da ressurreição futura.
Essa conversa no monte não é apenas histórica, mas profética, antecipando o clímax do plano de salvação que se desenrolaria em Jerusalém. A presença de Moisés e Elias também reafirma a soberania de Deus sobre a história, demonstrando que os eventos do Antigo Testamento não são narrativas isoladas, mas parte de uma trama maior, cuidadosamente tecida por Deus. Moisés, ao representar a lei, revela a impossibilidade de um homem alcançar a salvação por suas próprias obras, enquanto Elias representa a necessidade de dependermos da direção de Deus. Romanos 8:3 destaca aqui o que a lei era incapaz de fazer. Por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho. Jesus, portanto, não abole a lei e os profetas, mas os cumpre perfeitamente. Mateus 5:17. A aparição dessas figuras ao lado de Cristo sublinha que ele é o ponto culminante e a realização de todas as promessas divinas. O simbolismo de Moisés e Elias transcende o contexto judaico e fala diretamente ao coração do cristão. Assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida, e Elias enfrentou a idolatria e chamou Israel ao arrependimento, Jesus nos convida a abandonar a escravidão do pecado e a idolatria moderna, colocando nossa confiança nele. Hebreus 12:1-2 nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A visão dos discípulos no monte nos desafia a perceber que Cristo não apenas cumpre a história de Israel, mas transforma a nossa história pessoal. A escolha de Moisés e Elias reforça a importância da unidade entre a lei, os profetas e o Evangelho. O Salmo 119:105 descreve a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Moisés forneceu a base moral e espiritual da humanidade por meio da lei. Elias proclamou a necessidade de fidelidade a Deus, mesmo em tempos de grande escuridão. E Jesus, como luz do mundo, João 8:12, realiza a redenção que a lei apontava e os profetas previam. Essa convergência no monte é uma imagem de como a palavra de Deus, em sua totalidade, guia e ilumina a jornada de cada crente em direção ao propósito eterno. Por fim, a aparição de Moisés e Elias nos remete à grandiosidade de Cristo como o centro de toda a revelação divina. Eles não estavam ali como iguais a Jesus, mas como testemunhas da sua supremacia. A cena sugere que todo o Antigo Testamento encontra sua plena realização em Cristo e que ele é o foco de toda a história de redenção. Como Colossenses 1:17 afirma, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No entanto, essa revelação gloriosa no monte não é o fim, mas o prelúdio de algo maior. A cruz, onde o cumprimento definitivo da lei e das profecias seria selado. Esse encontro nos conduz a refletir sobre como as promessas de Deus se realizam em Cristo e nos prepara para considerar o papel da cruz como o ápice dessa história. A confirmação divina durante a transfiguração é marcada pela manifestação de uma nuvem luminosa e pela voz de Deus que declara a filiação de Jesus. A nuvem, frequentemente associada à presença divina nas Escrituras, remete à coluna de nuvem que guiava os israelitas no deserto, como registrado em Êxodo 13:21. Essa imagem reforça o papel de Deus como guia soberano e protetor. No Monte da Transfiguração, essa mesma nuvem simboliza a santidade e a proximidade de Deus, envolvendo os discípulos em um momento de comunhão direta com o céu. A presença tangível dessa nuvem também estabelece o local como um ponto de interseção entre o divino e o humano, onde a glória de Deus se revela plenamente. A voz que ecoa da nuvem confirma a identidade única de Jesus como o Filho amado de Deus.
Esse momento é um paralelo direto ao batismo de Jesus, onde uma voz semelhante declarou: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Lucas 3:22. No entanto, na transfiguração, a adição do comando ouçam-no reforça a autoridade de Cristo como o portador da palavra final de Deus. Essa instrução conecta Jesus às profecias messiânicas, como Deuteronômio 18:15, onde Moisés anuncia que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, ao qual o povo deveria escutar. A ordem divina na transfiguração, portanto, sela a posição de Jesus como o mediador definitivo da vontade de Deus. A reação dos discípulos ao ouvir a voz de Deus reflete o profundo impacto desse evento. Eles caem com o rosto em terra, tomados de grande temor, como relata Mateus 17:6. Esse temor não é apenas medo, mas uma reverência ao reconhecer a santidade absoluta de Deus e a majestade de Cristo. Essa postura é ecoada em toda a Escritura, como em Isaías 6:5, quando o profeta, ao ver a glória do Senhor, declara: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Essa experiência dos discípulos no monte revela que a presença de Deus exige humildade e reconhecimento da própria pequenez diante de sua grandeza. O comando ouçam-no dado por Deus é uma instrução carregada de significado prático. Ele não apenas reafirma a autoridade de Jesus, mas também chama os seguidores a uma obediência total. Esse chamado ressoa em Hebreus 1:1-2, onde o autor declara que nos últimos dias Deus falou por meio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A ênfase em ouvir a Cristo aponta para a centralidade de seus ensinamentos, que revelam o caminho da salvação e nos conduzem ao conhecimento da vontade divina. Assim, ouvir não é apenas um ato passivo, mas uma resposta ativa de obediência à voz de Deus. A nuvem e a voz divina também apontam para a continuidade do plano de salvação. Como Deus se manifestou a Israel no Monte Sinai para entregar a lei, agora ele confirma Jesus como aquele que cumpre essa lei. Essa conexão se torna evidente em Romanos 10:4, onde Paulo afirma que Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. O Monte da Transfiguração não apenas demonstra a glória de Cristo, mas também reafirma o compromisso de Deus com a humanidade em revelar seu plano eterno de redenção. Esse evento, portanto, vincula a antiga aliança à nova aliança em Cristo. A confirmação divina na transfiguração é, acima de tudo, um chamado à transformação espiritual. A experiência vivida pelos discípulos no monte não era apenas para testemunharem a glória de Cristo, mas para serem moldados por ela. Assim como eles foram convidados a ouvir a Jesus, nós também somos convocados a permitir que suas palavras moldem nossas vidas. Essa revelação de Cristo aponta para a cruz e para a ressurreição, onde sua glória seria plenamente manifestada, não em luz radiante, mas no sacrifício que traz vida eterna. O que foi ouvido no monte ecoa até hoje, convidando-nos a permanecer atentos à voz de Deus que ainda fala por meio de seu Filho. A reação dos discípulos no Monte da Transfiguração revela sua dificuldade em compreender plenamente a grandiosidade do que presenciavam. Pedro, em sua impulsividade característica, expressa seu desejo de prolongar aquele momento sublime, propondo a construção de tendas para Jesus, Moisés e Elias. Mateus descreve que Pedro disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Mateus 17:4. Refletindo sua admiração diante do que testemunhava. No entanto, essa tentativa de fixar a experiência divina em algo concreto demonstra a limitação humana em apreender as manifestações de Deus, que transcendem a materialidade. A proposta de Pedro, embora bem intencionada, ignora o propósito da transfiguração, apontar para a missão de Jesus e para o cumprimento das promessas divinas.
Quando a nuvem brilhante os envolveu e a voz de Deus ecoou, os discípulos foram tomados por um temor reverente. Este temor, relatado em Mateus 17:6, não era apenas medo, mas uma resposta natural à manifestação da santidade de Deus. Em várias passagens bíblicas, a experiência da presença divina resulta em prostração, como Isaías descreve em sua visão. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Para os discípulos, cair com o rosto em terra simboliza um reconhecimento profundo da glória divina e da sua própria fragilidade. A nuvem e a voz de Deus confirmam que estavam na presença do Santo, o que transforma seu entendimento de quem Jesus realmente é. A ordem de Jesus para que os discípulos guardassem o acontecimento em segredo até depois de sua ressurreição, Mateus 17:9, ampliou ainda mais sua perplexidade. O conceito de ressurreição, embora presente nas Escrituras, era difícil de ser plenamente entendido naquele momento. Essa instrução, porém, tinha um propósito claro: preservar a revelação de Cristo até que sua missão estivesse completa. A referência à ressurreição prenunciava os eventos que os discípulos vivenciariam em breve e os preparava para enfrentar a cruz e o túmulo vazio. Este momento de glória no monte era um vislumbre do futuro triunfo de Jesus, mas também uma preparação para o sofrimento que precederia a vitória. A experiência no monte impactou profundamente os discípulos, deixando marcas que os acompanharam para sempre. Pedro, anos depois, relembrou este momento ao afirmar: "Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo." 2 Pedro 1:18. Este testemunho mostra que a transfiguração não foi apenas um evento de grande impacto emocional, mas uma âncora de fé que sustentaria os discípulos em meio aos desafios. Ver a glória de Cristo e ouvir a voz de Deus os encorajou a permanecer firmes, mesmo quando enfrentaram perseguições e dúvidas após a morte de Jesus. A reação dos discípulos também reflete uma dimensão humana universal: a dificuldade em conciliar o extraordinário com a vida cotidiana. Assim como Pedro desejou permanecer no monte, nós também frequentemente buscamos prolongar momentos de espiritualidade intensa, esquecendo que eles são destinados a nos fortalecer para os desafios diários. A descida do monte simboliza o retorno à realidade, onde a fé deve ser vivida em meio às lutas e incertezas. Esse contraste entre o monte e o vale é uma constante na caminhada cristã, lembrando-nos de que os momentos de revelação divina não são fins em si mesmos, mas preparações para uma missão maior. A transfiguração, com toda a sua glória, também os fez questionar. O que significava ver Moisés e Elias? Como se aplicava à missão de Jesus? A perplexidade dos discípulos os levou a refletir e buscar entendimento, o que é um convite para todos nós. À medida que enfrentavam a realidade da cruz e da ressurreição, esses momentos no monte os ajudariam a compreender que Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. No entanto, as respostas às suas perguntas só seriam plenamente reveladas com o tempo, à medida que a missão de Cristo se desdobrava. As montanhas têm uma relevância única nas Escrituras como cenários de experiências espirituais profundas e revelações divinas. No Antigo Testamento, o Monte Sinai é o exemplo mais marcante, onde Deus entregou a Moisés as tábuas da lei em meio a trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa que simbolizava a majestade divina. Êxodo 19, 16, 20. Esse evento não apenas revelou o caráter santo de Deus, mas também estabeleceu a aliança com o povo de Israel, marcando o início de sua jornada como nação escolhida. De maneira semelhante, o Monte Horebe, onde Elias ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, 1 Reis 19:12,
demonstra que as montanhas são locais onde o humano e o divino se encontram, não apenas em manifestações grandiosas, mas também na quietude da revelação pessoal. O Monte da Transfiguração amplia e conecta essas experiências anteriores com a pessoa de Cristo. Ele não apenas aparece em glória, mas incorpora a essência de tudo o que o Sinai e Hóreb representaram. Enquanto Moisés e Elias encontraram Deus em momentos específicos para suas missões, Jesus é o cumprimento dessas missões. No monte, ele é transfigurado, mostrando que a glória de Deus não está apenas ao redor, mas nele. Este evento enfatiza que as montanhas, por sua elevação e proximidade simbólica com o céu, são marcos que apontam para a revelação divina e a conexão entre o Criador e a criação. A glória de Cristo no monte é a manifestação completa dessa conexão. O simbolismo da montanha no contexto da transfiguração também aponta para a continuidade do plano divino. No Antigo Testamento, Moisés recebeu a lei no Sinai e Elias defendeu a fidelidade a Deus no Horeb. Na transfiguração, ambos aparecem ao lado de Jesus, mostrando que a lei e os profetas convergem nele. Esse momento conecta o passado ao futuro, destacando que Jesus é o cumprimento da promessa de salvação. Como Mateus relata, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17:2. A transfiguração não apenas demonstra o poder de Cristo, mas antecipa sua vitória final, revelando que ele é a ponte entre a antiga aliança e a nova. A montanha também simboliza a jornada espiritual do crente. Subir ao monte exige esforço, persistência e fé, assim como as disciplinas espirituais requerem dedicação. No monte, os discípulos não apenas testemunharam a glória de Jesus, mas também foram confrontados com sua própria pequenez diante do plano de Deus. Essa experiência os preparou para os desafios futuros, ensinando que a revelação divina frequentemente ocorre após um processo de busca e sacrifício. Assim como Moisés enfrentou desafios no deserto antes de subir ao Sinai, e Elias precisou de renovação espiritual antes de encontrar Deus no Hóreb, os discípulos foram transformados pela experiência no monte, aprendendo que a glória só se entende plenamente à luz da obediência. O Monte da Transfiguração também aponta para a esperança escatológica. Em Apocalipse, João descreve um cenário de encontro com Deus que lembra a glória vista no monte. Eles não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Apocalipse 22:5. A transfiguração é um vislumbre do estado final dos redimidos, onde estarão na presença de Cristo em sua plenitude. Assim como os discípulos foram fortalecidos pela visão no monte, essa esperança nos sustenta em meio às lutas, lembrando que a comunhão eterna com Deus é o destino final dos que creem. Por fim, o simbolismo da montanha transcende a geografia e aponta para o propósito de Deus de nos elevar espiritualmente. A transfiguração nos ensina que os montes não são apenas lugares de encontros momentâneos com Deus, mas marcos na jornada espiritual que nos convidam a viver com uma perspectiva eterna. Assim como os discípulos desceram do monte para continuar a missão de Cristo, nós também somos chamados a trazer a glória experimentada nos momentos de revelação para os vales da vida cotidiana, onde a fé é vivida e a esperança é compartilhada. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter caminhado comigo nessa jornada incrível de reflexão e descoberta. Esse momento que acabamos de compartilhar não é apenas uma história do passado, mas uma revelação viva para o nosso presente e futuro. A transfiguração de Jesus nos mostra que há glória após o sofrimento, que há um plano divino em cada etapa da nossa vida e que Deus deseja nos revelar mais da sua luz, assim como fez com aqueles discípulos no monte.
Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar essa caminhada de fé junto conosco. Inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas, para que possamos crescer juntos na palavra e receber mais desses momentos de aprendizado e renovação espiritual. Agora, para encerrar esse tempo especial, vamos fazer uma oração poderosa. Oramos. Pai amado e soberano, nós nos colocamos diante da Tua presença com gratidão e reverência. Hoje, através da Tua palavra, fomos lembrados de que Tu és um Deus de revelação, um Deus que ilumina os nossos caminhos e nos conduz para mais perto de Ti. Assim como os discípulos contemplaram a Tua glória no monte, nós também queremos ver mais da Tua presença em nossas vidas. Senhor, em meio às incertezas e desafios, nos ensina a confiar em Ti. Quando estivermos no vale, nos lembra da luz que brilha no alto da montanha. Quando estivermos fracos, fortalece nossa fé para que possamos continuar firmes, sabendo que o Teu propósito é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Pedimos que a Tua presença transborde em nossas casas, em nossos corações e em cada decisão que tomarmos. Que possamos Te ouvir claramente e seguir os Teus caminhos com coragem e obediência. Toca aqueles que hoje precisam de um renovo, que se sentem perdidos ou desanimados. Que essa oração seja um sopro de esperança e um lembrete de que Tu és um Deus fiel que nunca nos abandona. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu és aquele que transforma, restaura e nos leva de glória em glória. Amém.